Estamos ao vivo! Mais um Café com Trail começando nesse dia 4 de abril. Já estamos em abril, gurizada. Mês 4, gurizada. Ixi! Tá passando o tempo. Vamos lá. O ano tá correndo e tu tá correndo? Tá treinando ou não tá? Bom, hoje cafezinho. Aqui, ó. Obviamente vocês não vão saber, mas esse daqui hoje, cafezinho passado na hora. Normalmente eu tomo solúvel. Aliás, falando nisso, uma coisa aleatória. Escreve aí, tu prefere café passado ou solúvel? Aquele do pozinho mesmo. Bom, pessoal, deixa eu só colocar aqui uma informação. Bom, não fiz. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo esse podcast, essa live, né? Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 4 de abril, tomando um cafezinho passado e começando a live, gravando esse podcast, né? Eu sempre gravo a live e depois ela vai para o Spotify, no Fora da Trilha. Se tu colocar lá Fora da Trilha ou Cristiano Fetter, vai aparecer lá o podcast. E como tem bastante gente chegando aí do Spotify, pessoas que não me seguem, que nem estão vendo essa live, pessoas que estão só ouvindo no Spotify, muito prazer, meu nome é Cristiano Fetter, sou treinador da Fetter Trail Training, pai da Maia, que é a coisa mais importante que eu faço na vida, é ser pai da Maia. Isso daqui eu sempre vou falar. Um dia, a Maia vai ver essas lives, vai ver algum vídeo e ela já vai saber que eu estou falando dela, desde sempre. Que mais? Sou mestre em ciências do treinamento, mestre em ciências do movimento humano, pós-graduado em fisiologia e treinamento de endurance e treinador aí há 12 anos, se eu não me engano, tá? Bom, pessoal, hoje, o que vamos falar hoje? Hoje eu tô a fim de falar de uma coisa um pouco complexa, levemente complexa. Se chama lactato. Para quem está assistindo a live aí, né? Não sei se está trabalhando, se está caminhando, fazendo exercício, o que está fazendo. Mas lactato, tu sabe o que é o lactato? Porque tem vários pequenos termos que a gente começa a usar na corrida, mas a gente não sabe a origem desses termos, né? A gente não sabe o que é cada coisa. E a gente fala de VO2, a gente fala de lactato, a gente fala de economia de corrida. E essas três coisas são, quando a gente vai para a parte científica, sempre os caras olham, né, para o VO2, para o limiar de lactato e para a economia de corrida como os maiores determinantes de desempenho de um atleta. São números, né, que o atleta tem, e que se ele tiver bons números nisso aí, ele vai ser um bom atleta. Mas o que é VO2? O que é lactato? O que é economia de corrida? O que é isso que a gente fala e às vezes, né, tem as coisas da corrida, principalmente do lactato. Eu tô com lactato nas pernas. Pô, tu tá com lactato nas pernas? O que significa isso? O que quer dizer isso? Isso é bom? Isso é ruim? Aliás, como é que tu descobriu que tu tá com lactato nas pernas? Tu fez um teste de lactato? Inclusive, tem, principalmente no triatlo, né? Não sei se vocês já viram. Eu até vi esse final de semana passado,
final de semana passada tinha uma menina fazendo teste de lactato, né? Numa equipe de ciclismo daí, por uma equipe de ciclismo. Principalmente no ciclismo eles usam muito a parte de teste de lactato para ver. Então, cara, o que é essa coisa? O que é? Pô, a gente fala tanta coisa que nem sabe a origem do que é. Do que é. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre lactato. Mas, aproveitando aqui, antes que eu esqueça, eu estou fazendo pré-lançamento, não é lançamento, é pré-lançamento de um curso, que é exatamente esse o nome, Fisiologia e Treinamento de Corrida de Rua e Trilha para corredores amadores. Não é para profissional, não é para os meus colegas. Não é para os meus colegas. Se os meus colegas quiserem ver, inclusive vão aprender coisas que não aprenderam na faculdade. Mas qual que é o objetivo desse curso? É trazer o que a ciência fala, traduzido para uma linguagem que tu possa colocar no teu treino. É basicamente o que eu faço nessa live, mas em formato de aula. Aula com slide, com a coisa bonitinha, explicando bem direitinho, e não no flow aqui. Aqui eu sento aqui de manhã, faço um café e começo a falar o que vem na minha cabeça. A aula é completamente diferente. A aula tem começo, meio e fim. Né? Tem uma lógica. Inclusive os módulos vão ter uma lógica. Eu estou com algumas aulas gravadas já e estou colocando lá no curso. Cara, por que isso é importante? É como se a gente recebesse o manual de instruções de como funciona o nosso corpo. Porque vamos fazer a comparação que o nosso corpo é uma máquina, um carro, mas os únicos mecânicos que sabem ajustar o carro são os treinadores. Só esses caras sabem. A gente não sabe arrumar o nosso próprio carro. Se o carro der problema, a gente não sabe como arrumar. O que eu quero oferecer com esse curso? Um manual de instruções. Ó, tá aqui, o corpo funciona desta forma. As coisas importantes, né? Também não é tratado de fisiologia, né? Não vou fazer a faculdade de educação física aqui para vocês. Mas é as coisas, os pontos mais importantes de fisiologia e treinamento que a gente precisa saber para ter um manual de instruções. Quando a gente tem o manual de instruções, a gente consegue mexer nas coisas. Correto? Pois é. Então, quem se interessar por esse tipo de conteúdo, tem o link na minha bio e também tem nos stories do Instagram. De hoje, né? Mas como vai pro podcast, também tem na descrição do podcast. Certo? Vamos lá. Isso eu acho bonito, né? Porque a gente não tem manual de instruções. Eu gostei dessa analogia. Usarei mais vezes. Então vamos lá. Pega aí. Lactato. Porra, bonito nome, né? Mas deixa eu voltar e aí eu vou falar de uma forma um pouco mais complicada, mas vocês vão entender. Até seria legal nessa hora ter o slidezinho, né? Porque daí com a imagem fica mais bonito. Mas pega a linha de raciocínio, tá? No nosso corpo, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. O que eu vou fazer agora é colocar luz em uma coisa. Eu vou colocar luz em uma coisa. Não significa que outras coisas não estejam acontecendo, tá? Dito isso, pensa assim. Quando a gente vai correr, a gente precisa de energia. A moeda energética que o nosso corpo entende se chama ATP. ATP, tá? É como a gasolina para o carro.
Ou, se o carro for flex, álcool. Até carro flex fica bom para analogia. Tem álcool, gasolina e agora tem os híbridos, que é gasolina e energia, sei lá, energia elétrica. Tá? Então, vem comigo. O nosso corpo tem várias fontes de energia. A principal delas, glicose. Então, quando a gente está correndo, a principal fonte de energia vem dos carboidratos, ou seja, vem da glicose. Para que a gente quebre essa glicose, se chama glicogenólise, né, a quebra da glicose. Quando a gente quebra a glicose tem 6 carbonos. Olha só, porra, vamos voltar na química, lembra? 6 carbonos. Eu juro que não vai ser difícil. 6 carbonos. 3 vão para um lado, 3 vão para o outro, tá? Então, desses 6 carbonos é quebrado e vem 2 piruvatos. Eu sei que tu nunca ouviu falar disso, provavelmente. Ou ouviu na aula de biologia. Então, pega assim, ó. Glicose, 6 carbonos. Dividiu 3 carbonos para cada lado. Tem 2 piruvatos. Um vai seguir uma rota. Um vai pegar uma trilha. Um vai pegar uma trilha que é mais demorada. É uma trilha mais demorada. Mas eu vou chamar de mais técnica. Tá? Essa trilha mais técnica é necessário que a gente use oxigênio. E é por isso que a gente precisa ter uma boa capacidade aeróbia. A gente precisa ter um VO2 alto. Ou o melhor VO2 possível. Por quê? Porque a gente precisa de oxigênio. E é por causa desta via, desta trilha mais técnica que ela é mais lenta para produzir a ATP, que é a nossa gasolina. Mas ela tá ali. Está sendo produzida e está nos dando energia. Então, uma das vias, lembra comigo, glicose, 6 carbonos. 3 carbonos vão para um lado. Piruvato, tá? Piruvato vai para a trilha mais técnica, ou seja, a trilha do oxigênio, que é uma trilha mais lenta, tá? Mais lenta. Beleza. Isso é uma via. Só que esta via, ela é, eu vou chamar assim, ela é mais tranquila. É mais tranquila. Por quê? Porque a gente consegue ir utilizando o oxigênio e o corpo vai utilizando essa fonte energética por um bom período de tempo. Só que, com o passar do tempo ou o aumento da nossa intensidade, principalmente o aumento da nossa intensidade de exercício, tá? A gente pega outra trilha. A gente vai para outra trilha, que é uma trilha mais rápida. Uma trilha mais rápida, menos técnica, uma trilha mais... preciso de energia. Pum! Fazendo a analogia com o carro, é como se... Antes da analogia com o carro, a gente pega uma trilha mais rápida. Ou seja, vamos de novo. Glicose quebrou. Formou 2 piruvatos. Um foi para a trilha mais técnica do oxigênio. A outra trilha, que é essa que eu vou falar agora, ela se liga com íons hidrogênio. Negócio difícil. Íons hidrogênio. Pois é. Mas com estes íons hidrogênio, a gente não está utilizando oxigênio. Ou seja, é uma via anaeróbia, uma via mais rápida, uma via que, precisou, teve. E aí, a partir daí, a gente forma o ATP e forma o lactato. Aí a gente chegou no lactato. Olha que loucura! Uma das vias, ela é mais rápida, tá? Anaeróbia e nos dá o lactato e o ATP como uma fonte de energia rápida. Só que, ao mesmo tempo que é uma energia rápida,
Tu pode pensar assim, pô, entre uma energia mais lenta e uma mais rápida, eu quero a mais rápida, porque daí eu posso aumentar a intensidade do meu exercício. Beleza, tá lindo. Nosso corpo também gosta disso. Mas, muito importante, essa via anaeróbia, ela produz, eu vou chamar de lixo, tá? Ela produz lixo. Ela produz um lixo metabólico. E por um determinado tempo de exercício, a gente consegue produzir este lixo e limpar este lixo. Produzir este lixo e limpar este lixo. A gente chama de tamponamento. Tamponamento. A gente consegue viver, correr assim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existe um momento que a gente não consegue mais. O nosso corpo não consegue mais, ele está fazendo um monte de coisa e ele não consegue mais jogar o lixo para fora de casa ou tirar o lixo. A gente não consegue mais. Quando a gente não consegue mais, vai acumulando. E a gente vai o quê? Quebrando. Então, vários de vocês já ouviram, deixa eu vir antes, fazendo analogia com o carro, porque daí agora vai fazer assim, ó, bum, na cabeça de vocês, vai fazer assim, ó, pum. Fazendo analogia com o carro, tu é uma Ferrari, tu tá andando, tá? Tu tá usando gasolina, que é a via aeróbia. Tu tá usando gasolina, mas se encostar um carro do teu lado e tu precisar acelerar mais, ou tu quiser correr mais rápido, tu vai ter que usar uma via mais rápida, né? Então, tem carros que tem o botão esporte, ou no Velozes e Furiosos, ele abre aquela coisinha e aperta um interruptor e vai o nitro. Sabe o nitro? O nitro é a via do lactato, é a via mais rápida. Pum! Energia pra cacete, só que ela acaba rápido também. Ou seja, quando a gente tá, vou usar a analogia do carro, nós somos o carro. Quando a gente tá correndo, principalmente provas de meia maratona e maratona, a gente tá usando a nossa gasolina e em determinado momento, pum, a gente vira e aperta o nitro. Só que o nitro acaba rápido. Pois é, o que acontece? Aí a gente começa a quebrar. Beleza. Vocês já ouviram falar, em algum Instagram aí, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram a palavra limiar de lactato. O limiar de lactato nada mais é do que uma intensidade de exercício, se a gente for colocar, entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, pega aí a tua frequência cardíaca máxima, vê o que é 75% a 85% dessa frequência cardíaca máxima, e aí neste range, bonito, né? Aí nesse range vai estar o teu limiar de lactato. Por quanto tempo a gente consegue correr no mais alto nível nesse limiar, assim, sem acumular mais lixo do que a gente pode tamponar? Em torno de 1 hora. Atletas bem treinados, 1 hora. Por volta de 1 hora. O que acontece? Quando a gente vai correr uma meia maratona e uma maratona, a gente corre no limiar de lactato, ou perto desse limiar, né? Por que é importante a gente entender essas coisas? Porque todas as vezes que a gente estiver em uma prova, utilizando, vamos dizer que tu tá numa prova, tu é um carro de corrida, tu tá usando gasolina.
tu tá usando gasolina. E todas as vezes que na maratona tu te empolgar, tu tá abrindo aquele coisinha do Velozes e Furiosos, abrindo o interruptor e apertando o nitro. Quando tu aperta o nitro, beleza, pum, desgaste. Teve um desgaste ali, tu saiu do teu limiar, conseguiu a energia rápida para aquele momento, mas tem um rebote. Tu acumulou um lixo metabólico ali no teu corpo. Tá? Com o passar do tempo, se tu vai abrindo nitros ao longo da prova, vai ter uma hora que não vai ter mais nitro. Vai ter uma hora que o corpo não consegue mais suportar o lixo que tu tá acumulando e acontece a quebra. Viu como não é difícil de pensar? Não é difícil de pensar. Mas só que ninguém fala isso pra gente. Por isso que grande parte da minha vontade de produzir esse curso é de dar realmente um manual de instruções. Porque hoje, aí vamos fazer de novo a analogia com o carro, né? Nós somos um carro que só o mecânico sabe mexer, só o treinador. Se o treinador não falar, a gente não sabe. Cara, quanto mais tu souber sobre fisiologia e treinamento para ti, para tua vida, melhor tu executa os treinamentos. Quanto melhor tu executa os treinamentos, mais tu te desenvolve. Cara, não é difícil de pensar isso. E aí, assim, às vezes, o atleta é muito dedicado. Pô, o cara tenta realmente ser um atleta dedicado, ele tenta evoluir, ele tenta melhorar o desempenho, ele tenta. Mas toda vez que ele tenta, ele vai lá e executa o treino da forma errada. Todas as vezes. Ele vai lá, o treino que é leve, ele faz moderado. O que é forte, ele faz moderado. O que é moderado, ele faz forte. Uma bagunça total. Esse cara tá lá sempre treinando e dificilmente evoluindo. O que falta? Não é o treinador que está mandando o treino errado. É a pessoa que está executando de forma equivocada. Ou, no mínimo, não da melhor forma possível. E quando a gente executa o treino da melhor forma possível, a gente evolui mais. Mas como é que a gente vai saber qual é a melhor forma possível de executar o treinamento se a gente não entende bosta nenhuma do que está acontecendo no nosso corpo? A gente só lê lá na planilha, sei lá, 10 km leve. Porra, velho, por que precisa ser 10 km leve? Por que não pode ser moderado? Se eu quero correr mais forte, por que eu não estou fazendo treino mais forte todos os dias? Por que eu preciso de um treino leve? Aí imagina uma casa, fundamenta o treino leve, os treinos de limiar são as paredes e os treinos de VO2 são o telhado. Basicamente. Cara, só que a gente precisa entender isso. Se a gente não entende, desculpa, estamos correndo no escuro. Estamos correndo no escuro sem lanterna. Então, assim, se tu quer deixar de correr no escuro, eu tô falando, pré-lançamento, é só ir lá no link da minha bio, ou nos stories para quem tá vendo hoje. Vai lá, tem um cupom de desconto escrito, é só escrever START no cupom de desconto, tem um bom desconto lá. E eu tô falando, vai ser o curso mais completo para corredor amador que vocês já viram. Não vai ter outro, nem parecido, tá? Então, quem quiser, fique à vontade. Quem não quiser, continue treinando no escuro, tá? Bom, pessoal, sem perguntas aqui, eu vou terminar
terminar as minhas gravações e treinar um pouquinho, que também é bom pra saúde, certo? Beijo pra vocês, espero vocês no link da minha bio, dentro do curso. Cai pra dentro, que o momento é agora. Depois não adianta reclamar e pedir desconto. Beijo pra vocês e até a próxima.